Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos para a nossa segunda videoaula da disciplina de dinâmica. A aula de hoje ela vai tratar um sistema onde que nós temos um movimento unidimensional, um movimento em linha reta, porém esse movimento ele é irregular, ou seja, você não consegue definir esse movimento com uma única função, com uma única equação. Ele, por um período ele tem uma certa função, depois de outro tempo ele tem uma outra função, e a gente vai ver que o melhor jeito de a gente tratar esse tipo de problema, que é um problema unidimensional, irregular, né, de movimento irregular, é utilizando gráficos, tá? Então essa é a ideia. O foco é como a gente pegar um gráfico, por exemplo, na posição no tempo e conseguir entender esse gráfico e transportar esse gráfico para a velocidade no tempo. E como a gente pode pegar agora o gráfico de velocidade no tempo e transportar ele para um gráfico de aceleração no tempo. Fazer a leitura desse tipo de gráfico é muito importante não só para essa disciplina, mas para muitas outras disciplinas e até no futuro de vocês, né? Saber ler um gráfico é tão importante quanto você entender, você ler uma página, né? Você tem que desempenhar um certo tempo, uma atenção, que isso faz você entender o que a pessoa que fez o gráfico quis transmitir, e não como muitos encaram como sendo uma mera figura, que é um erro muito grave, inclusive de pessoas já no mundo profissional, que olham o gráfico só superficialmente para dizer, olha, está subindo, está descendo, né? Está aumentando, está diminuindo, e não olham com um pouquinho mais de delicadeza ali no que está acontecendo lá num ponto de inflexão e etc. Tal. Qual é o coeficiente angular e todas essas informações que a gente consegue tirar, tá? Então vamos lá para o nosso quadro. Bom, então a gente inicia a aula com a definição de movimento regular, que é quando, que eu já defini para vocês aqui na introdução, mas que é uma partícula que tem movimento irregular, então a posição, a velocidade e a aceleração não podem ser descritas como uma única função, né? Então você vai ter mais de uma função, por sabe-se lá o que está acontecendo com a tua partícula neste movimento que ela está fazendo, certo? Então, quando a gente tem essa situação, é muito conveniente a gente... só deixa eu tirar isso daqui que eu esqueci. Pronto. Quando a gente tem essa situação, é muito conveniente a gente representar este movimento através de gráficos, tá? Então, o que a gente vai ver agora é isso. Como a gente resolve esses problemas através de gráficos e como a gente consegue transformar um gráfico no outro, certo? Bom, inicialmente, o que a gente tem? Se eu tenho um gráfico que relaciona posição, velocidade, aceleração e tempo, e eu consigo desenhar, eu consigo fazer todas as relações entre eles, ou seja, eu consigo fazer a relação S por T, posição pelo tempo, velocidade por T, velocidade pelo tempo, e aceleração por T, né? E depois a gente vai ver outras associações também, da velocidade no espaço, aceleração no espaço, a relação de aceleração e velocidade, tá? Então vamos por partes. Primeiro vamos ver como a gente consegue trabalhar quando eu tenho no eixo X, no eixo horizontal, o tempo, e aí como a gente consegue trasladar uma variável para outra, ou seja, como eu consigo, olhando uma informação da posição do tempo, como eu consigo saber a informação aceleração no tempo? Essa é a grande questão, né? Então vejam, lembra que eu falei ali na introdução? Então eu tenho lá a informação, a posição no tempo, qual é a aceleração? Não sei. Não, mas espera aí, será que não tem como eu descobrir qual é a aceleração no tempo através do gráfico, interpretando este gráfico, né? Sem ter um valor numérico, por exemplo, pronto, tá? Então vamos lá. Então, o primeiro tópico é como a gente vai construir um gráfico VT, velocidade por tempo, a partir de um gráfico posição por tempo. Ou seja, eu tenho um gráfico velocidade por tempo e eu quero... desculpem, eu tenho um gráfico posição no tempo e eu quero escrever a função velocidade no tempo, tá? Então, a gente tem que lembrar lá da nossa primeira videoaula que a velocidade, a definição é a variação da posição no tempo.
Então vejam, se vocês lembrarem lá de cálculo 1, quem que é a derivada de uma função? Não é a tangente, né? Ou seja, quem é a tangente pontual ali de um pequeno ponto? É a própria inclinação da curva. Se for algo linear, a inclinação sempre é a mesma, constante. Mas uma curva que não é linear, cada ponto vai ter a sua inclinação, que vai ser a derivada ali no ponto. Tá? Então, a velocidade é a inclinação do gráfico espaço por tempo, posição por tempo. Tá? Então, veja, quando eu tenho o gráfico posição por tempo, a gente consegue encontrar a velocidade em cada ponto fazendo a derivada. Da mesma forma, se eu quero construir agora o gráfico aceleração por tempo, e eu tenho o gráfico velocidade por tempo, a gente tem a mesma relação agora, né, essa relação análoga, que a aceleração é dada pela derivada da velocidade no tempo. Ou seja, a inclinação do gráfico velocidade por tempo vai nos dar a aceleração, certo? Então agora vamos tentar colocar isso em prática. Ou seja, eu estou dando aqui o gráfico posição por tempo e eu quero saber qual é o comportamento no tempo da velocidade e da aceleração, certo? Então, primeiro de tudo, o que nós temos que chegar aqui nesse nosso gráfico? Eu vou pegar uma outra cor, vou pegar o rosa aqui, que se destaca bem. O que a gente tem que fazer aqui? Eu vou pegar aqui, ó, essa, não ficou boa aqui, mas aqui, ó, aqui agora melhorou, né? Vou pegar essa inclinação aqui, quem vai ser esse? O meu V0 vai ser ds dt no tempo zero. Então, eu vou pegar este valor e vou vir aqui e vou colocar, por exemplo, opa, tem um valor de inclinação, então não, opa. Então, eu vou colocar um ponto, por exemplo, aqui, onde, um ponto aqui, onde esse ponto aqui é o nosso V0, certo? Observem que no tempo 1, se a gente olhar essa inclinação aqui, ela está muito parecida, né? Não está tão diferente do V0. Então, no ponto 1 aqui, se nós acelerarmos aqui, ela vai estar, de repente, um pouquinho mais para cá. No ponto 2, se vocês repararem, ela está um pouquinho mais suave, pouca coisa. Então, essa derivada, se ela está menos inclinada, vai dar um valor um pouco menor. No ponto 3, ela suavizou ainda mais. Agora, observem aqui, o ponto 4, ela está quase plano. O que significa quase plano? Significa que está muito próximo do zero. E agora, se nós pegarmos o tempo 5, essa inclinação aqui está quase toda horizontal. Ou seja, não há inclinação. É a derivada, quanto que vale essa derivada aqui? Ela vai valer zero. Vai valer zero. Então, o que nós temos aqui, né? Aqui, a velocidade que eu tenho no ponto 1 é a derivada no espaço, na posição no tempo, o tempo igual no ponto 1. E assim nós vamos fazendo para todos, e aqui, por exemplo, a velocidade no tempo igual a 5 vai ser a derivada da posição no tempo no t5. Então, reparem que se essa inclinação aqui é zero, o valor da velocidade nesse tempo é zero. E agora, vou chamar a atenção, o que nós temos aqui no T6 e no T7? Primeiro, observem que a inclinação agora, ela flipou, né? A gente tem uma inclinação negativa. Essa derivada aqui, ela é negativa. Então, significa que a minha velocidade, ela é negativa. Se nós observarmos aqui no ponto tempo igual a 7, está mais inclinado ainda. Então, ela vai ser mais negativa ainda. Então, a gente pode de agora vir aqui, traçar a nossa função. Bom, chutei aqui, né? Não sei como ela continua. Mas a ideia é, eu tenho esta
função aqui, este gráfico da posição por tempo, eu consigo, através deste gráfico, construir meu novo gráfico, que é velocidade por tempo. E agora, conseguindo escrever o novo gráfico velocidade por tempo, a gente consegue escrever o nosso gráfico de aceleração no tempo. Então, se nós agora vamos só... Deixa eu ficar aqui. Então, o que nós temos aqui? Nós vamos ter que pegar a aceleração... Olha, observe aqui que essa aceleração aqui, ó, a aceleração inicial que o meu sistema vai ter é o dv dt para o tempo zero, né? Observe que é quase plano, então ele está muito próximo aqui do zero. Depois, o que a gente vê? Todas essas derivadas, todas essas inclinações são negativas. Você vê que aqui quase que eu não estou tendo inclinação alguma. Então, se nós vamos colocando, vamos lá, esse aqui já é um pouquinho para cá, esse aqui ele ainda está muito próximo, essas duas inclinações. Essa próxima inclinação ali no ponto 3, ela já deu uma boa inclinada, então ela vai estar por aqui. Vou só tirar a continuidade da aula aqui, para não atrapalhar a gente. Opa, por que não foi? Não tá, só um minutinho. Vou tirar na mão mesmo. Acontece, né, pessoal? O que nós vamos ter aqui? Desculpem, tá? As coisinhas. Então, aqui, nós estamos aonde? No ponto 3. Ó. No ponto 3, a gente repara que a inclinação ela dá uma aumentada. Então, nós vamos aqui dar uma exagerada aqui. Então, a aceleração ela continua negativa, dá uma aumentada. Ali no ponto 4, ela dá uma suavizada. Então, ela não deve ser tão negativa. No ponto 6, ela volta, né, ela está mais ou menos... Opa, ponto 4. No ponto 5, ela está bem inclinada, então ela pode estar, vamos lá, no ponto 5 aqui, né, ela está tão inclinada quanto lá, mais ou menos. Tá? No ponto 6, ela dá uma boa inclinada. E no ponto 7, parece que ela dá uma suavizada, ela vai quase a zero. Então, se a gente for ver o nosso gráfico da aceleração, né, esses pontos que estão englobando aqui, vou me desfazer aqui para fazer certinho. Né? Então, nós fazemos o gráfico da aceleração. Claro, a gente está fazendo um liga os pontos aqui, né? Mas o importante... Em gráfico a gente não pode fazer um liga os pontos, a gente tem que ver a tendência, mas a questão é que se eu for pegando cada vez mais tempos, né, cada vez intervalos menores de tempo, intervalos infinitesimais, uma hora eu reconstruo a função. Então veja, na mão é óbvio que a gente vai fazer um negócio mais grosseiro, mas se você pegar e criar um software no qual ele pega a tua função e tire a derivada intervalos de tempo muito, muito pequeno e construa um outro gráfico com os valores tirados dessas derivadas, ele consegue reconstituir quase que perfeitamente os gráficos subsequentes. Ou seja, você pega o teu gráfico posição por tempo, manda o teu computador, né, o teu software que você programa, por exemplo, manda ele tirar a derivada da curva em intervalos muito pequenos de tempo, e manda ele plotar, ele colocar no gráfico os valores obtidos dessas derivadas. Quando ele fizer isso, você vai ter um gráfico do quê? Velocidade pelo tempo. Se você passar o software e dizer assim, faça isso de novo, você vai ter uma nova curva, e essa nova curva vai ser quem? A aceleração no tempo. Tá? Então é muito importante entender qual é esse conceito que está por trás, certo? E agora,
Se nós tentarmos agora fazer o contrário, ao invés de sair da posição, ir para a velocidade e para a aceleração, se nós sairmos da velocidade e irmos para a posição, e sairmos da aceleração e irmos para a velocidade. Então, o que nós temos? Aquela hora ali, só baixou esse. Então, lembrando, né? Isso aqui a gente está lembrando, né? A aceleração é dada. Só mudar a cor. Né? A aceleração é dada pela derivada da velocidade, da função da derivada no tempo. Então, veja, se a gente passar aqui o dt para lá, né? Matematicamente não é bem isso que acontece, mas o resultado final é igual. Nós temos que o ΔV, a variação da velocidade, vai ser a integral da aceleração no tempo. Veja, quem que é a integral, né, se eu tenho uma curva A por T, se eu tenho a curva A por T, quem que vai ser a integral de A no tempo? Vai ser esta área rachurada aqui da curva. Né? Essa área aqui é o quê? É a integral de 0 até T1 dessa curva no tempo. Lembram? É cálculo 1, né? Você vê isso em cálculo 1, acho. Ou início de cálculo 2, mas eu acho que é em cálculo 1, se não me falha a memória. Certo? Então, com esse valor, o valor dessa área, vocês encontram quem? ΔV. Mas, então, cuidado. É diferente do que a gente tinha lá no primeiro caso ali. Ali a gente encontrava, através do processo da curva que era derivada, a gente encontrava o valor no gráfico dessa nova grandeza. Aqui não, o que nós estamos encontrando aqui é o incremento. A gente encontra através da área o incremento na velocidade. Ou seja, eu preciso, para eu construir este gráfico agora aqui, que eu apontei, eu preciso conhecer a minha velocidade inicial. Por quê? Porque eu não tiro a velocidade inicial deste gráfico daqui. Então, conhecendo a velocidade inicial, basta eu pegar este valor, somo o meu ΔV, e aí eu tenho o nosso V1, que eu venho aqui e boto. Pego este valor, somo um ΔV, por exemplo, até T2, venho aqui, né, V0, pego aqui, vamos lá, pegamos aqui, e se nós calcularmos a área toda aqui, né, aí eu vou somar com V0, senão eu somo com V1, certo? Porque eu tenho delta. Mas se eu pego aqui, é a área toda, calculo essa área toda. Para eu saber aonde que eu vou fazer o ponto aqui, eu vou pegar o V0, né? Vou pegar o V0, vou adicionar o valor que eu encontrei aqui, e aí nós vamos ter, né? Vou vir aqui no tempo 2, vou pegar aquele V0, mais o valor que eu tenho aqui, e coloco aqui, certo? Tudo bem? Né? Um jeito de enxergar isso também é pensar que esse delta é V1 menos V0, vai ser igual à integral de A dt. Então, o teu V1, né, vai ser essa integral mais o V0. Certo? É isso que nós fizemos aqui. Certo? Bom, da mesma forma, se nós agora quisermos construir o gráfico, se nós quisermos construir o gráfico posição em relação ao tempo a partir de um gráfico de velocidade em função do tempo, vamos usar a mesma estratégia. Né? Lembrar que velocidade é a derivada da posição no tempo. Então, a variação da posição, o quanto a posição mudou, o incremento da posição, né, uma posição mais a outra, vai ser a área da curva velocidade por tempo. Tá? Então, a mesma coisa que a gente viu lá. Então, a gente vai aqui, calcula essa área aqui. Então, eu sei o quanto que a minha velocidade, a minha posição mudou deste ponto até esse ponto. Venho aqui, somo, também preciso conhecer a minha posição inicial, somo a minha posição inicial, esse valor de delta, encontro a minha posição 1.
a posição, o ponto, aonde eu vou estar quando passou esse tempo aqui, certo? Então essa é a ideia. Bom, então vejam, a gente falou, mas observe que essas curvas aleatórias, que eu não coloquei função nenhuma definindo, de repente não há nenhuma função que defina ela como inteiro. Pode ser que do tempo 1 até o tempo 2 é uma função que define qualquer curva dessas. Do tempo 2 até o tempo 3 é outra função. Do tempo 3 para o 4 e assim por diante. Então, que a questão é o seguinte, você não vai ter como fazer um processo único. Você vai ter que truncar esse teu processo. Né? Então, você vai pegar, vai fazer ponto a ponto. Se você consegue ali derivar a função, então você vai derivar do ponto 1 até o 3, aí você tem que substituir. Depois do ponto 3 até o ponto 4, é uma outra função que vai ser derivada, e assim por diante. Então, tomar este cuidado. Para finalizar, antes do nosso exercício, para a gente terminar a videoaula, é um gráfico que esse é menos trivial, ele é mais complicadinho de fazer, que é quando você tem um gráfico da velocidade pela posição e quer transformar no gráfico da aceleração pela posição ou o contrário, tanto faz, né? Nós vamos ver os dois caminhos. Então, primeiro, nós queremos construir o gráfico velocidade em relação à posição a partir do gráfico aceleração pela posição. Então, observem que, aí tem que lembrar da videoaula passada, que nós chegamos nessa relação aqui de velocidade com aceleração e deslocamento e posição, né, variação da posição. E aí nós chegamos, né, integrando aqui, nós temos que a integral da aceleração pela posição, ds, né, vai dar 1/2 de V1 menos V1 ou V final, tanto faz, ao quadrado, menos V0 ao quadrado. Então, observe que quando eu tenho um gráfico, a aceleração pela posição, esse gráfico aqui em branco, se eu pegar da posição S0 até a posição 1 e integrar, o valor dessa área aqui, o valor que eu encontro nessa integração, vai ser 1/2 da velocidade 1 ao quadrado menos a velocidade 0. Opa, esse quadrado aqui está errado. Esse quadrado é aqui, né? Ao quadrado. Ou seja, eu consigo transportar o meu valor através do gráfico da aceleração para o gráfico em relação às velocidades, porque daí eu vou pegando cada V1, V2, V3, V4 e vou reconstituindo. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter a minha velocidade inicial, que a gente precisa conhecer, senão a gente não consegue fazer. E eu sei que a minha próxima velocidade, ela vai ser dada por quem? A minha próxima velocidade vai ser na posição 1, né? Qual vai ser a velocidade que eu vou ter na posição 1? Ela vai ser a área da curva, que é obtida pela integral da aceleração no tempo, dt, né? De S0 até S1, vezes 2, mais a velocidade inicial ao quadrado, raiz disso. E aí você vai lá para o V2, V3. Aí, nossa, puxa, mas agora ficou complicado. Bom, claro, fica complicado se a gente tem que fazer na mão. Mas, de novo, se você lá no teu experimento, dentro do teu laboratório, no futuro, lá dentro da tua empresa, que você quer obter transportado de um gráfico para o outro, e você só, né, você colhe os dados, e você quer o gráfico, você colhe os dados, por exemplo, de aceleração em relação à posição, e você quer ver como que é o comportamento da velocidade em relação à posição, você não vai fazer isso na mão, né? Você vai programar o software para pegar intervalos pequenos de posição, de variação de posição pequeno, e para cada intervalo desse vai fazer a conta. Faz a área, calcula a área, multiplica por 2, soma com a velocidade inicial ao quadrado, tira a raiz. Esse é o ponto V1. Pega um novo intervalo, faz a área, né? Então tudo computacionalmente fica rápido e aí sim funciona, porque você consegue pegar um pontinho quase colado no outro. Tá? Mas então a ideia é o que? É entender como você consegue fazer essa transposição, entender fazer essa leitura do gráfico. O que significa se o meu gráfico está com uma certa inclinação e depois ele fica suave e etc. Se ele está agora descendo, é o valor negativo do gráfico? Não é positivo, mas será que se ele está agora inclinado para baixo, né? Essa inclinação ela deu uma flipada
Será que tem algum significado? Por exemplo, a gente viu lá a aceleração negativa, se é a velocidade que está com uma inclinação negativa, e assim por diante, tá? E para finalizar essa parte, é o que? Construir um gráfico aceleração por posição a partir de um gráfico de velocidade por posição. Então, eu só reescrevi de maneira diferente aquela equação que a gente viu logo acima ali, que a gente viu, que é o que? A aceleração ela é dada pela velocidade no ponto vezes quem? A inclinação daquele ponto, a derivada da velocidade no tempo. Então, eu tenho um gráfico aqui de velocidade por posição e eu quero saber eu quero reconstruir este gráfico para a aceleração pela posição. Então, quando eu vou estar no S1, o que eu vou pegar? Eu vou pegar a inclinação dessa curva e vou multiplicar pelo valor da velocidade, né? Esse tamanho aqui é V, né? Esse valor aqui. Então, eu vou pegar aqui. Então, quem é este ponto aqui? Esse ponto aqui, ele é o valor da velocidade que eu tenho aqui, vezes o valor da inclinação. E aí eu tenho o valor do A1. E aí depois eu faço a mesma coisa para o ponto de velocidade 2. Faço a mesma coisa para o ponto 3. E assim eu vou reconstituindo e refazendo, né, construindo um novo gráfico a partir do gráfico de velocidade por posição. Eu vou fazendo o gráfico de aceleração por posição. Tá? Então, para finalizar, vamos fazer um exemplo. E opa! Este exemplo aqui também é um exemplo do Hibbeler, e que eu peguei, ele estava em unidades americanas, né? E aí eu coloquei para as nossas. Então, já vamos resolver isso aqui. Rapidinho. Não, errei. Tá, tá pegando tudo, menos quem eu quero. Vamos ver agora. Agora vem. Não. Agora. Ah, só que lá em cima saiu, né? Tá. Então vamos fazer o seguinte. Vamos passar ele para cá. Acho que saiu pior que o... Aí deixamos assim, tá? Então, aqui eu consigo explicar para vocês, né? Pelo menos. Vou apagar tudo isso aqui. Eu vou fazer diferente, vou fazer a mão mesmo aqui. Vou dar uma caneta, né? Então vamos lá. Então aqui, ó, vamos fazer assim, ó. Já que o jeito bonitinho não deu, vamos fazer desse jeito mais tosco mesmo, né? Então aqui é o S em metros, aqui é 150, aqui é 30, aqui é S 0,3 t quadrado, e aqui o nosso S é 6t menos 30, tá? Então, paciência. Bom, então uma bicicleta move-se ao longo de uma linha reta, de tal maneira que a sua posição é descrita por esse gráfico aqui. Ou seja, de 0, e ele quer saber fazer o gráfico V por T e A por T, de 0 a 30 segundos. Então, observe o quê? Que do tempo 0 até 10 segundos, a função que rege é dada por S igual a 0,3 t quadrado. De 10 segundos até 30 segundos, a função que rege esse pedalar da bicicleta aqui é S igual a 6t
menos 30. Certo? Bom, então, vamos lá. Se eu quiser agora construir o gráfico de V por T, né? V por T, a gente tem que lembrar que, qual é a definição de V? V é igual a ds dt. Eu tenho a função S, então, de 0 menor ou igual a t, menor ou igual a 10 segundos, o nosso v vai ser dado, a derivada dessa função aqui é 0,6 t. Então, i de 10 até t menor ou igual a 30, a nossa derivada, né, o nosso S é 6t menos 30, então o nosso S vai ser só... Opa, nosso S não, perdão, né? O nosso V. Nosso V vai ser 6 metros por segundo. Observem que eu não botei o maior igual aqui, porque eu não sei como que é o comportamento da função na junção. Apesar que a gente olhando ali, a gente vê que ela é contínua, então eu poderia colocar aqui igual também, e ia dar certo, né? Aqui no 10 também é 6 metros por segundo. Então, quando a gente vai agora fazer este gráfico, o que nós temos? Nós temos este gráfico aqui, nós vamos dividir também em intervalos de tempo, né? Nós vamos pegar até 10 segundos, nós temos uma função, e depois, então aqui vai ser tempo por v, então aqui até 10 segundos, e depois aqui até 30 segundos, a gente não sabe o que é depois. Então, de 0 até 10, essa função aqui, ela é linear, né? É uma reta. Daqui, qual é o coeficiente angular? 0,6. E depois, o que acontece com a velocidade? Ela fica constante, né? Fica reto, né? Então, o que nós temos aqui, ela vem linear e depois fica constante. Agora, para a gente fazer o nosso gráfico da aceleração pelo tempo, o que nós temos? A aceleração é dada por dv dt. Então, de 0 menor ou igual a t menor ou igual a 10, nós vamos ter que a aceleração ela é dada por a derivada dessa função aqui no tempo, 0,6 metros por segundo ao quadrado. Já de 10 até 30, a derivada de uma constante no tempo, né, a constante no tempo, a derivada dela vai ser quanto? 0. Então, a aceleração agora é 0. Então, repare que aqui eu já não coloquei mais o igual, né? Porque a gente tem uma descontinuidade, né? Não, se eu colocar igual, aí você vai dizer, mas espera aí, lá no tempo 10 é 0,6 ou é 0? Então, a gente é 0,6. Né? A partir disso, é 0, certo? Como que fica este nosso gráfico? Esse nosso gráfico hoje está uns atrapalhadinho, né? Então, o nosso gráfico aqui o que nós temos? Se aqui está o nosso tempo 10 segundos, e aqui o nosso tempo 30 segundos, então o nosso gráfico de t de A por t, de 0 até 10, ela vem uma aceleração constante. E depois disso, é 0. Né? Não tem mais aceleração nenhuma. Então, aqui né, o 0,6 metros por segundo ao quadrado. Então, daqui ela é 0. Né? Onde que aqui o valor é 0. Certo? Bom, só para finalizar, vejam que a gente poderia ter encontrado, por exemplo, assim, qual que é... Vou dar uma apagada aqui. Qual que é o valor
da velocidade em 20 segundos. 20 segundos. Ah, Everton, é só jogar 20 segundos nessa função? Não, né? Ah, então vai ser 6 metros por segundo, que é constante? Sim. Mas a gente pode descobrir de outra maneira. Reparem que deste ponto até o ponto, ou seja, do ponto 10 segundos até o ponto 30 segundos, essa inclinação aqui é a mesma. Então, a inclinação da curva, ela é dada pela tangente, não é verdade? Lembra? A inclinação da curva vai ser a tangente. Então, a nossa inclinação não é a velocidade? Então, a velocidade em qualquer ponto de 10 a 30, porque vai ser sempre a mesma, porque tem a mesma inclinação. Lembra que a gente definiu que a velocidade num gráfico de posição por tempo é a inclinação da curva posição por tempo. Então, o valor da velocidade do ponto 10 até o ponto 30 é sempre o mesmo, que vai ser essa inclinação aqui, que a gente faz o oposto, né? Então, vai ser 150 menos 30 dividido por 30 menos 10. Cuidado, né? Esse 30 aqui não é esse 30 aqui, é esse 30 aqui, tá? Então, vai ficar a velocidade 120 dividido por 20, que vai ser 6 metros por segundo, tá? Então, era isso. Tá? Então, é uma aula relativamente mais curta, né? Mas que traz algumas ideias interessantes. Bom, então a gente finaliza essa aula, essa videoaula, revendo algumas coisinhas que é importante, tá? Que é, primeiro, como a gente tira informação do gráfico. Né? Como que eu consigo olhar um gráfico posição no tempo e extrair a velocidade dele? Como eu posso tirar a aceleração dele? E a gente viu para relações entre posição e tempo, velocidade e tempo, aceleração e tempo, vimos para a situação de velocidade e posição, aceleração e posição, e vimos também para a relação de velocidade com aceleração, tá? Lembrando que isso também serve para quando você tem lá, você está fazendo alguma medida científica no laboratório, ou depois quando vocês estiverem trabalhando, e vocês têm um gráfico em relação à sua medida, e você quer transformar esse gráfico em outro, então você tem métodos que você pode usar, né? Você cria um software que ele vai tirando as derivadas e assim por diante, né? Ele consegue calcular analiticamente ou uma maneira que você reconstitui um gráfico com outras grandezas, tá certo? A próxima aula a gente vai começar a ver o movimento agora curvilíneo, como são as grandezas quando a gente para de andar um pouquinho só em linha reta, tá ok? Valeu, pessoal, nos vemos no próximo vídeo.